A paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou aqui nesta madrugada. Eu sou o pastor Oséias da Igreja Assembleia de Deus Arautos do Rei e estou nesta madrugada na igreja para trazer uma palavra para o teu coração. No livro de Mateus 16, 18. Quero compartilhar com você essa palavra. Deus colocou no meu coração para fazer uma campanha. Hoje à noite, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui no encerramento da campanha. E nesta madrugada eu quero compartilhar um pouco desta palavra para você, que me ouve, talvez neste momento, talvez no decorrer desta quarta-feira, você estará ouvindo esta palavra. E eu quero pedir que Deus venha falar fortemente ao teu coração através da palavra. Mateus 16, 18, o tema é: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Vamos lá. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Amados, eu quero aqui pedir que Deus venha falar fortemente ao teu coração. Eu vou fazer uma oração para começarmos a falar sobre esta palavra. Senhor Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, aqui estou, Senhor, nesta manhã e peço, Senhor, que vidas venham a ser alcançadas através da tua palavra. Onde estiver uma pessoa enferma, onde estiver uma pessoa, Senhor, amargurada, Senhor, uma pessoa precisando de uma palavra, que ela venha a ser alcançada pelo teu poder, pela tua glória, que o nome do Senhor, Pai, ele venha a ser glorificado, Senhor, através da tua palavra. Senhor, me usa pela tua íntima e poderosa misericórdia, usa minha boca, Senhor. Meu Deus, eu quero ser vaso nas tuas mãos, eu quero ser instrumento do Senhor na terra. E usa, Senhor, pela tua misericórdia, ó Deus, e alcança a vida, Senhor Jesus, onde ele estiver. Não sei em que país, ó Pai Senhor, em que cidade. Senhor Jesus, que essa palavra ela vai chegar. Mas aonde chegar, Senhor Jesus, ó Pai, que ela venha, Senhor Jesus, transformar a vida, libertar. Que ela venha, Senhor Jesus, surtir efeito, Pai, ao coração dessa pessoa, dessa família, deste lar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, essa palavra, minha irmã, meu irmão que está me ouvindo nesta manhã, essa palavra de Mateus 16, 18, eu quero voltar um pouquinho atrás e falar a partir do versículo 16, 13, aonde Jesus questiona os seus discípulos, né? E o tema da palavra é a confissão de Pedro. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem diz o homem ser o filho do homem? E estava reunido ali Jesus e os seus discípulos, e ele faz essa pergunta: quem diz o homem ser o filho do homem? E uns diz Jeremias, o outro diz Elias, e assim sucessivamente. Mas Jesus, ele questiona Pedro: Pedro, e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: o Senhor é o Messias, o enviado de Deus, o prometido. E Jesus diz: Pedro, quem te revelou não foi a carne nem sangue, mas quem te revelou foi o próprio Pai. E nós vemos aqui, irmão, Deus se revelando a Pedro. E é muito interessante essa palavra, porque às vezes nós queremos receber algo de Deus. Queremos que Deus faça algo na nossa vida. Mas para Deus, irmão, fazer algo na nossa vida, primeiro ele tem que se revelar a nós. Para você adquirir algo de alguém, conquistar alguma coisa, primeiro você precisa conhecer a pessoa da qual você precisa receber algo. Dessa forma também não foi diferente com Pedro. Deus se revelou a ele.
E a partir do momento que Deus se revela a Pedro, então o próprio Jesus ele vai dizer: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Essa palavra é muito forte, irmão. A palavra está falando que Pedro é pedra, mas que Deus vai trabalhar na vida dele para mudar a história dele. E se nós formos analisar a história de Pedro, Pedro é um nome difícil, um homem destemido, e Jesus conhecia, sabia quem era Pedro. Mas Jesus, ele trabalhou na vida de Pedro. A partir desse momento que Deus disse para Pedro, Jesus disse para Pedro que Pedro era pedra, que sobre aquela pedra ele edificaria a igreja dele, Pedro não mudou a vida dele imediatamente. Pedro ainda continuou sendo a mesma pessoa, a mesma natureza. Aquela palavra ela foi profetizada sobre a vida de Pedro, e Pedro ainda por muito tempo não mudou. Pedro, ele no momento em que Jesus ele foi capturado ali no monte de Getsêmani, ele cortou a orelha de Malco, porque ele achava que a luta dele era contra a carne. Ele não entendia ainda que a luta dele, a luta espiritual, que ele tinha que lutar em espírito, em oração, em jejum. Então, quando eles vêm capturar Jesus, Pedro corta a orelha de Malco. Eu vejo aqui que Pedro ainda, depois dessa situação, ele negou Jesus, porque ele não tinha convicção ainda. Ele ainda não tinha convicção daquilo que ele estava vivendo. E ele nega Jesus, e ele tinha prometido que não negaria. Pedro, depois da morte de Jesus, ele volta a pescar. Jesus, depois que morreu, ressuscitou, ele pega Pedro novamente pescando, junto com seus amigos. E Jesus tinha dito para Pedro que ia fazer dele pescador de homem. Então nós vemos, irmãos, que Deus ele trabalha na nossa vida gradativamente. Mas para ele trabalhar na nossa vida, ele precisa se revelar a nós, como ele se revelou a Pedro. Mas essa revelação não depende só de Jesus. Essa revelação ela depende de mim e de você. De você, ouvinte, que está me ouvindo nesta manhã. Às vezes você passa por luta, por dificuldade, você vive uma aflição, uma angústia, e você precisa conhecer o Senhor Jesus. Como eu preguei esses dias aqui, eu citei esse versículo no livro de João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E lá no 36 vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é necessário a gente conhecer ao Senhor Jesus. E Pedro, ele ouviu a pregação, ele andou com Jesus, ele viu os milagres que Jesus fazia, mas ele ainda não tinha convicção que o chamado que Jesus tinha era para libertar a humanidade. Que Jesus ele não veio para lutar com armas carnais, mas com as espirituais. Que ele veio trazer palavra, que ele veio trazer mudança na vida das pessoas. Que ele não veio para guerrear uma guerra carnal. Eles achavam que Jesus tinha que vir resolver os problemas deles, os problemas carnais. E Jesus ele resolve. Mas a função de Jesus descer a esta terra é de salvar a humanidade. Ele veio para salvar, ele veio para libertar, e Pedro ainda não tinha entendido o propósito do Senhor. Então, quando Pedro ele vai entender o propósito, foi na segunda pescaria.
A segunda pesca maravilhosa, quando ele está ali no mar pescando, depois da ressurreição de Cristo, e Jesus ele chega ali, e Pedro, a Bíblia diz que Pedro estava nu, pescando com seus amigos. Eu acredito que Pedro estava com pouca roupa, né? E ele se esconde de Jesus. E Jesus chama ele, Pedro, mais uma vez, como da primeira pesca, aonde você me emprestou o seu barco, você estava frustrado, tinha pescado a noite inteira, não tinha pegado nada. E era o ofício de Pedro, era o trabalho dele pescar, ele entendia de pescaria. Mas Pedro estava frustrado quando ele encontrou com Jesus. E muitas das vezes, nós nos encontramos desta mesma forma. Às vezes você é formado em uma área, às vezes você tem formação para fazer aquilo que você está fazendo, mas você não está tendo sucesso, não está alcançando os teus objetivos, e você fala, eu estudei, eu preparei, eu me formei para fazer o que eu faço, mas eu não tenho sucesso no que faço. Desta forma estava Pedro na primeira pesca maravilhosa. Mas quando ele empresta a rede para o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus empresta o barco, para o Senhor Jesus Cristo. E Jesus vai usar o barco de Pedro para anunciar o Evangelho. E Jesus anuncia o Evangelho e depois da pregação, Jesus fala, Pedro, lança a rede do lado direito. E Pedro ainda questiona, Senhor, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. O que eu quero trazer para você nesta madrugada, nesta manhã, nessas 3 horas da manhã, é que às vezes você entende o que você faz, mas você está frustrado. Só que quando Jesus está contigo, meu irmão, não é impossível. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou os peixes no mar. Segundo a ordem do Senhor Jesus Cristo, a tua vida vai mudar. A partir do momento que você faz uma amizade com Cristo, que você passa a ter uma intimidade com Ele. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele conheceu Jesus, e Jesus falou, Pedro, eu vou mostrar para você o que eu posso fazer na tua vida. Você não vai ficar mais frustrado, embaraçado com as coisas deste mundo. Lança a rede do lado direito. E Pedro vai dizer, Senhor, segundo a tua ordem eu lançarei a rede. E Pedro lançou a rede. E a Bíblia relata que a rede estava tão cheia que Pedro precisa chamar os seus amigos agora para ajudar, puxar a rede, recolher os peixes. Então, meu irmão, não é diferente. Quando Deus entra na tua história, quando Deus entra nos teus negócios, quando o Senhor Jesus ele entra na tua história, entra nos teus negócios, a tua vida ela vai mudar. A partir daquele momento, Deus começa a trabalhar agora na tua história. Talvez você que está me ouvindo agora está frustrado por alguns acontecimentos na tua vida, no teu lar, na tua família, nos teus negócios. Talvez um embaraço na tua vida é uma enfermidade, uma luta que você tem enfrentado no dia a dia. E você está falando, não tem solução, eu não vejo uma saída, eu estou no fundo do poço. Mas o Senhor Jesus, Ele chegou na tua vida, Ele chegou na tua história. É como eu disse agorinha. Conhecereis a verdade. Quem é essa verdade? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele quer se revelar a você nessa madrugada, através da palavra dEle. Ele quer se revelar. Ele quer ter amizade com você. E Pedro agora ele puxa a rede ali com uma multidão de peixe. Só que Jesus fala para ele, Pedro, eu vou fazer de você pescador de alma. O que Jesus está dizendo, Pedro? O que você está vendo aqui não é nada. O que eu tenho para fazer na tua vida,
É aquilo que os olhos não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem. É o que eu tenho para fazer na tua história. E Pedro, ele sai agora, naquele momento, a seguir Jesus, a ser um discípulo de Jesus, a aprender com Jesus. E num determinado momento, Jesus fala que ele é pedra, e sobre aquela pedra ele vai edificar a igreja dele. O propósito que Deus tem na tua vida, meu irmão, minha irmã, é muito grande. Jesus quer mudar a tua história, mudar o teu lar, mudar a tua família. E Pedro, ele anda com Jesus, caminha com Jesus, e como eu disse anteriormente, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, Pedro parece que ele esquece de tudo aquilo que Jesus fez, da cura da mulher. No livro de Lucas 8:47, a mulher de fluxo de sangue, aonde aquela mulher, ela toca em Jesus, no meio da multidão, e Jesus para aquela mulher e diz: alguém me tocou. E o próprio Pedro vai dizer: Senhor Jesus, a multidão te aperta, e como o Senhor diz que alguém te tocou? E Jesus fala: Pedro, alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu virtude. E essa é uma questão, é um ponto crucial nesta noite também, para você entender que aquela mulher, ela não conhecia Jesus, ela não podia estar no meio da multidão, mas através da necessidade dela, da luta que ela estava enfrentando, para ela não importava o que iam dizer dela. Ela se cobre e ela entra no meio da multidão, se arrastando, e ela diz: se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova das coisas que se espera. Aquela mulher, ela vem se arrastando no meio da multidão, talvez alguém pisou nela, talvez alguém empurrou, e talvez eu possa afirmar, porque no meio de uma multidão que seguia Jesus e a multidão apertando, ela levou alguns empurrões, ela foi pisoteada, mas ela tocou. Nesta noite, nesta madrugada, meu irmão, você precisa tocar em Jesus através da tua fé. E como você pode tocar em Jesus? Através da tua oração, através do teu clamor, você pode chamar a atenção de Jesus. Eu vou relatar aqui mais um acontecimento histórico da Bíblia, aonde o cego Bartimeu, Jesus vinha pelo caminho, e o cego Bartimeu, ali no livro de Marcos 10:51, estava na beira do caminho, ele começa a gritar, quando ele vê aquele alvoroço, ele falou: é Jesus que está passando por aqui. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão manda ele calar. Ele era uma pessoa que estava ali mendigando, uma pessoa que estava ali debaixo de uma opressão, precisando de uma autorização para pedir esmola. Olha a situação que estava esse homem. Precisava de uma autorização de César, de uma capa, para pedir esmola. Quantas vezes nós nos deparamos nessa situação? A situação é tão crítica que até para pedir esmola o camarada tinha que ter ali autorização. Essa situação que o inimigo coloca as pessoas. Essa situação que o diabo coloca as pessoas para ficar na dependência. Como a pessoa que está nas drogas. Como a pessoa que está na prostituição. Ela está ali debaixo da garra do inimigo. Vivendo um caos. Mas aquele homem, ele fala: eu não quero nem saber. A minha situação não tem como piorar. Eu já estou aqui numa situação crítica. Só me resta clamar. Por isso que a palavra de Jeremias 33:3 diz: clama a mim e respondei-te-ei, anunciai-te-ei coisas grandes. Clamar, irmão, é clamar mesmo, é gritar: Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus, Ele vai parar para você. Ele vai parar para te ouvir. Você pode clamar o Senhor, você pode pedir, e o Senhor, Ele te ouve nesta madrugada. Ou no momento da tua aflição, não importa o local que você está. Porque no livro de Salmo 139, a partir do versículo 7, eu acredito, Jesus diz, a palavra do Senhor diz, melhor dizendo, que a gente não tem como esconder do Senhor. Se fizer a casa lá no céu, no Hades, no fundo do mar, ou nas alturas dos céus, ali também o Senhor está, Ele te contempla, Ele te vê. E se você clamar, Ele te responde, porque o povo, quando estava escravo no Egito, o povo começa a clamar, levanta um clamor. É por isso que tem pessoas que não entendem por que a igreja grita, porque quando nós levantamos um clamor, nós começamos a gritar e falar, Senhor, tem de misericórdia, eu preciso de uma resposta. O Senhor, Ele nos ouve, Ele nos atende. Aquele povo estava no Egito ali debaixo de opressão. E no livro de Êxodo 3, ele chama Moisés. Antes do povo clamar, Deus estava preparando um libertador. Ele foi preparado dentro do Egito, como príncipe, ele foi preparado também no deserto, para guiar o povo. E depois o Senhor chama ele e fala, Moisés, o meu povo clama no Egito. Eu ouvi o clamor do meu povo e vou te enviar para libertar o meu povo. E a Bíblia diz que Moisés é um tipo de Cristo. E aí nós vamos entender que da mesma forma que o Senhor, Ele chamou Moisés ali para libertar o povo, Ele também chamou Jesus para libertar o povo, que estava cativo no pecado, que estava na escuridão do pecado. Essa pessoa que se encontra amarrada, essa pessoa que não tem felicidade, não tem paz no meio familiar, não tem paz no trabalho. Às vezes você está no trabalho, você não tem alegria daquilo que você faz. Aí você chega em casa, é uma contenda, é briga. Os problemas vêm, as dificuldades vêm e você não tem como resolver. Se acha incapaz, mas nesta madrugada eu venho dizer para você que tem solução para a tua vida, que Deus tem uma saída para a tua vida, meu irmão. Ouvinte, nesta madrugada, Senhor Jesus tem uma saída, tem uma solução para a tua vida, Ele quer mudar a tua história. E não foi diferente com Pedro. Quando ele chama Pedro, ele diz, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Mas ele vai dizer no versículo 19, eu te darei a chave dos céus. E chave, quando está falando de chave, meu irmão, está falando de portas abertas, de acesso. É coisa interessante, a chave dos céus. Ele quer abrir porta para você. As portas que estão fechadas, essas portas que estão, Ele vai na tua frente quebrando as correntes, quebrando os embaraços, despedaçando os ferrolhos de ferro. Ele vai na tua frente te dando vitória. O Senhor Jesus, Ele vai na tua frente abrindo as portas, a chave, o acesso está nas tuas mãos do céu, para você alcançar as bênçãos, o poder de Deus na sua vida. E aí, se a gente for continuar falando de Pedro, e nós vamos continuar. Pedro, ele voltou a pescar, e o Senhor Jesus encontrou com ele ali, e chama ele novamente, e fala, mais uma vez Pedro estava frustrado, mais uma vez Pedro estava ali, decepcionado, tinha trabalhado o tempo todo na área dele, e não tinha pegado nada. Só que Jesus encontrou com Pedro mais uma vez, e Pedro se esconde porque estava nu. Mas quando Jesus fala com ele, ele reconhece a voz do Senhor. E o Senhor já tinha tudo preparado na beira da praia, na beira do mar. Peixe quentinho. Deus tem mesa preparada para você, está tudo preparado para você. Só basta você se colocar na posição e tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida.
E ele chama Pedro, Pedro mais uma vez frustrado, não tinha pegado nada, e ele fala: Pedro, lança a rede. Eu vou lembrar você, Pedro, que eu já fiz isso na sua vida e que eu estou aqui para realizar na tua história o meu querer, a minha vontade. Lança a rede. Pedro lança a rede mais uma vez, ele pega uma multidão de peixe. Só que Jesus fala para ele: Pedro, tu me ama, Pedro? Naquela conversa na beira da praia, com a mesa preparada, ele vai dizer: Pedro, tu me ama? E Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, e 3 vezes ele vai dizer para Pedro: tu me ama, Pedro? Tu me ama, Pedro? E Pedro vai dizer: Senhor, tu sabe que eu te amo. Talvez Pedro tenha lembrado que ele negou 3 vezes, e ele vai dizer, com lágrima nos olhos: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele vai dizer: Pedro, prega a minha palavra. Você lembra, Pedro, que eu te chamei, disse que você era pedra, que você era difícil, mas Pedro, em cima de você, é você que o Senhor Jesus quer usar para pregar a palavra dele, para testemunhar das bênçãos que o Senhor fez na tua vida. Talvez você esteja nessa situação agora, passando por essa luta agora, mas o Senhor Jesus quer entrar na tua história, você vai ser testemunha de Cristo na terra. Você vai pregar a palavra do Senhor, você vai dizer: Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a minha história, e o Senhor pode mudar a tua também, assim como eu estou aqui. Os planos do inimigo para a minha vida eram de morte. Eu sofri algumas tentativas de morte na minha adolescência, porque andava pelos caminhos da perdição. Não estou aqui dizendo que eu fui um bandido, que eu não fui, mas quando adolescente fazia algumas coisas, arrumava algumas confusões. E o inimigo tentou por várias vezes tirar a minha vida. Só que o plano do Senhor para a minha vida é que eu estivesse aqui hoje pregando o Evangelho. Se você está vivo, irmão, se você está de pé, ainda com dificuldade, ainda com luta, ainda em cima de uma cama, ainda que você está impossibilitado, eu venho trazer uma palavra para você. O Senhor tem projeto na tua vida. O Senhor tem algo para você nesta manhã, nesta madrugada. E o Senhor me usa para falar com você. Eu quero mudar a tua história. Eu quero trabalhar no teu lar. O plano que você está vivendo de frustração, essa situação que você está vivendo, esse não é o plano do Senhor para a tua vida. O plano do Senhor Jesus é de trazer paz e alegria ao teu coração, trazer salvação, trazer um refrigério para a tua alma. Esse é o plano do Senhor para a tua vida. Esse é o plano do Senhor, mas muitas das vezes o inimigo cega as pessoas, deixa pessoas impossibilitadas de ter uma visão espiritual, de enxergar aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Eu citei aqui a mulher de fluxo de sangue, eu citei aqui a vida do Bartimeu, cego de Jericó. O Senhor deu visão àquele homem, chamou ele e falou: vem aqui, vem aqui. Ele largou a capa, ele correu até o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele profetiza sobre a vida de Bartimeu. Pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O Senhor quer ouvir da tua boca o que você quer que o Senhor faça na tua vida. Qual é a situação que você precisa que Deus resolva para você? O que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Senhor, que eu tenha vista. O Senhor Jesus sabia da necessidade daquele cego, sabia há quanto tempo ele estava ali frustrado, mas ele queria ouvir da boca do cego. Ele também sabia que aquela mulher estava naquela situação, mas só que ela precisava ter uma atitude, ela precisava tocar. Nesta madrugada, você precisa aceitar o Senhor Jesus, confessar Ele como o único suficiente Salvador da tua vida, entregar a tua vida ao Senhor, para que Ele venha entrar na tua história. Às vezes nós colocamos culpa no Senhor Jesus, em Deus. Por que eu estou vivendo essa situação? Por que a minha luta está assim? Mas será que você já convidou o Senhor Jesus para entrar na tua história? Para entrar na tua causa? Para resolver os teus problemas? A situação em que você tem lutado e não tem conseguido resolver?
Então, né, hoje é a oportunidade. Essa palavra vai chegar até você, não deixa passar despercebido. Ouve, assiste essa live. Deus tem algo para você. Ainda que eu sou incapaz, mas o Senhor Jesus, Ele é capaz. Através dessa palavra que está sendo ministrada nesta manhã, meu irmão, você pode receber a tua vitória, você pode receber a tua resposta. E eu venho te dizer uma coisa. A bênção que Deus tem para a tua vida não é comprada com dinheiro. O Senhor já pagou um alto preço na cruz do Calvário. Você não pode ficar do jeito que você está. O Senhor já pagou um preço caro na cruz do Calvário pela libertação da humanidade. O Senhor Jesus quer mudar a tua história. A mulher de fluxo de sangue estava 12 anos, gastara tudo que tinha. Se ela tivesse buscado o Senhor Jesus antes de buscar os recursos humanos, que não é errado. Toda a sabedoria ela provém de Deus. Quem deixou os médicos foi o próprio Deus. E você precisa buscar recursos humanos para resolver as suas situações. Mas convida o Senhor Jesus para estar contigo nesta peleja, nessa luta, nessa batalha, porque Ele que faz o agir na tua vida, Ele que usa a mão do médico, Ele que trabalha, tudo que foi deixado na terra foi deixado por Ele, foi criado por Ele. Sem Ele, nada do que se fez se faria. Sem Jesus não tem como o homem fazer nada. Nós estamos vivos aqui, respirando, é porque o Espírito de Deus ainda está sobre a nossa vida. O fôlego de vida, ele provém de Deus. Porque quando ele criou o homem ali, na criação, ele soprou na narina do homem o fôlego de vida. E você tem aí o sopro de vida, o Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Se você está respirando, vida é o próprio Deus em você. Ainda tem jeito, ainda tem solução para o teu problema. E Deus, ele trabalha na vida de Pedro. Se a gente for falar de Pedro, a gente vai ficar aqui a madrugada inteira falando. Trabalha, muda a história de Pedro. E quando Pedro entende agora, depois da ressurreição de Cristo, ele fala para Pedro, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E da mesma forma que ele usou Pedro para pescar uma multidão de peixe agora, ele prometeu para Pedro que faria de Pedro pescador de alma. Pescador de alma. E ele manda Pedro ficar em Jerusalém. E ali em Jerusalém estavam todos reunidos no mesmo propósito. Entenda uma coisa, no mesmo propósito. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, no mesmo propósito, ali eu estarei. Pedro estava ali, na obediência. Porque Jesus mandou ele ficar em Jerusalém, e ele foi para Jerusalém, e ele ficou em Jerusalém, reunido, clamando ao Senhor, buscando a face do Senhor, e a Bíblia vai dizer que de repente, foram vista a língua repartida como de fogo, sobre aquele local onde Pedro estava buscando, juntamente com os demais irmãos ali, a presença do Senhor. Reúne a tua família, reúne na igreja, reúne no meio do povo de Deus e levanta um clamor. E o Senhor Jesus, ele vai se manifestar, ele vai descer, ele vai operar na tua história. E aquele Espírito de Deus desceu ali, o Espírito Santo, e aquele lugar foi tomado, e naquela noite Pedro ganhou 3.000 almas. Realmente, aquilo que Jesus prometeu para Pedro, ele fez. E Pedro agora passa a ser pescador de homem. Ganha uma multidão de alma para o Senhor Jesus. Aí nós vamos ver, irmão, e é o que eu disse aqui, que no livro de Atos 3, Pedro, na 9ª hora, Pedro e João, ele vai para o templo orar, às 3 horas da tarde, e encontra um homem no pátio, aleijado,
E aquele homem, ele olha para Pedro, mais um que estava frustrado, mais um que estava ali na dependência, esperando uma esmola, esperando migalha, esperando. E quando ele conhece a Jesus, quando ele conhece a Jesus através da vida de Pedro, Jesus, ele muda a história daquele homem. Aquele homem olha para Pedro e João diz: me dá uma esmola, fitando os olhos nele, me dá uma esmola, pelo amor de Deus, eu preciso de uma esmola. E Pedro disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Eu não sei como você está, impossibilidade de andar. Talvez você está fisicamente bem, mas espiritualmente deficiente. Talvez você está fisicamente bem, mas espiritualmente você está impossibilitado, ou vice-versa. Talvez você está impossibilitado fisicamente, mas espiritualmente você está machucado. E o Senhor, ele pode mudar a tua história, independente da tua situação. Aquele homem agora recebe a palavra, levanta e anda em nome de Jesus. Pedro pega na mão dele, coloca ele de pé, e o tornozelo dele agora vai ficar normal, porque ele era aleijado, era deficiente. E Deus muda a história dele. Eu peço perdão pela palavra aleijado, ele era deficiente. E ele agora passa a ser um homem normal, entra dentro do templo, glorificando, exaltando o nome do Senhor e dizendo: esse homem aqui me curaram. E Pedro olha para ele e fala: não. Com a multidão que estava ali: não, nós não te curamos, foi o Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular que vocês crucificaram. Foi ele que fez o milagre na vida de vocês, na vida deste homem. E eu acredito que Pedro, ele aproveita aquela oportunidade para dizer: ele pode fazer na tua, ele pode mudar a tua história, assim como eu estou dizendo para você, ele pode mudar, não importa a situação, talvez é fisicamente, Jesus pode te curar, Jesus pode te libertar dessa situação, talvez é espiritualmente, você está impossibilitado, você não enxerga uma saída, uma solução, mas eu quero te dizer que assim como ele mudou a vida do Pedro, como ele mudou a vida da mulher de fluxo de sangue, como ele mudou a vida de Bartimeu e muitas outras pessoas que receberam um milagre da parte do Senhor Jesus, ele também pode fazer na tua história. Ele pode fazer na tua história. Eu estou aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui pregando para você na igreja Assembleia de Deus Arauto do Rei nesta madrugada, e eu não levantei da minha cama para vir até aqui para falar palavras vãs, história de carunchim. Eu vim aqui falar de um Senhor Jesus que liberta, e eu sinto Ele aqui, eu sinto a presença dEle aqui, e Ele quer mudar a tua história. E eu quero te dar o endereço da igreja. Hoje à noite nós vamos estar aqui no encerramento, em cima desta palavra. Encerramento da campanha de 7, quarta-feira. A partir das 19 horas. O culto começa às 19h30. Mas às 19 horas nós estaremos de joelho no chão, apresentando a vida de cada um. Eu quero que você deixe o teu pedido de oração. Eu quero que você deixe aí. Nós vamos... Eu entro em contato com você através do mensagem, eu oro por você. Eu quero te conhecer. E se você tem disponibilidade, se você mora aqui em Campo Grande ou na região, venha. É na rua Clélia Santos da Rosa, número 307, no bairro Nashville, na cidade de Campo Grande, a partir das 19 horas. Nós estaremos aqui encerrando a campanha, e Deus tem um projeto para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua família. Mas se você, meu amigo, não pode vir até aqui, você manda o teu pedido de oração. Se você quiser que eu entre em contato com você, a gente vai conversar. Eu vou orar por você. Eu vou estar daqui a pouco dobrando meu joelho e estarei até às 6 da manhã orando. E estarei apresentando a tua vida como uma irmã.
Irmã Elza, que fez o pedido de oração, que diz que quer uma oração. E eu estarei daqui a pouco orando por ela, apresentando a vida dela, apresentando a saúde dela, apresentando a família dela. E eu também quero apresentar a tua vida. E quanto mais pessoas tiver para me orar, para mim eu acho melhor. Porque eu estarei de joelho dobrado, clamando por você, porque a tua vitória chega, a minha vitória também vai chegar. Porque o Senhor Jesus, Deus que nós servimos, não fica devendo nada para ninguém. Quando nós semeamos na vida de alguém, nós colheremos também da parte do Senhor. Mas a gente não faz nada pensando em receber algo em troca, não. Sabe por quê? Porque nós já recebemos do Senhor. Nós já recebemos do Senhor Jesus aquilo que o dinheiro não pode comprar, que é a salvação eterna. Nós recebemos da parte do Senhor. Então é com alegria que eu venho aqui nesta manhã pregar para você, fazer essa live, se me colocar de joelho para ser usado pelo Senhor Jesus, para que Ele venha me capacitar, para que eu tenha palavras para pregar para você, porque de mim mesmo eu não tenho nada, como Pedro e João. Mas o que eu tenho, eu te dou. Não fica do jeito que você está. Não fica nessa situação que você está. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. Não fica parado do jeito que você está. Marche, entra na igreja glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Ele vai fazer milagre na tua vida. Eu quero aqui orar com você nesta madrugada. Eu quero aqui pedir a Deus que Ele te alcance nesta madrugada através dessa live. Que Deus venha abençoar o teu lar, que Ele venha mudar a tua história, que Ele venha mudar o quadro da tua vida. Se você está esperando uma porta aberta, toma posse da chave hoje. Porque essa chave Ele abre todas as portas. Abre, inclusive, as portas dos céus. E o Senhor Jesus derramará sobre ti bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você quer tomar posse? Você não vai perder nada. Nada se você aceitar essa palavra. Você não tem nada a perder em aceitar a palavra do Senhor e falar, eu vou fazer um propósito com Deus, eu quero conhecer esse Deus, eu quero viver esses propósitos. Você não tem nada a perder. Você tem a ganhar se você aceitar a palavra do Senhor. Deixar o Senhor Jesus trabalhar na tua vida, você vai receber a chave da vitória. Eu vou orar por você. Em nome de Jesus, meu Deus e eterno Pai. Ó Deus, eu clamo por essa pessoa, Pai, que ouviu, ou que vai ouvir essa palavra no decorrer do dia. Senhor, essa pessoa precisa de uma resposta, precisa de um milagre. Senhor Jesus, nós sabemos que tempos que nós estamos vivendo na terra é tempos difíceis, Senhor. Aonde, meu Deus e eterno Pai, nós vivemos situações que muitas das vezes nós achamos impossível de resolver. Com a nossa própria força a gente não consegue. Mas, Senhor Jesus, eu estou aqui como boca do Senhor na terra para profetizar por essa pessoa, por essa vida, Senhor. Que o Senhor venha mudar o quadro dessa situação, que o Senhor venha agir entre juntas e medula, na divisão da alma e do espírito, onde o médico não pode tocar, onde o homem não pode tocar, onde a ciência não pode, Pai, alcançar, mas o Senhor conhece, porque o Senhor criou o homem, o Senhor é o Criador da humanidade, o Senhor conhece, Pai, a situação que essa pessoa tem passado, essa luta que ele tem enfrentado no dia a dia, ó Pai, na batalha que ele tem enfrentado no dia a dia. Senhor, entra com providência, curando, Senhor, sarando, Pai, Senhor, abrindo a visão espiritual, Senhor, repreendendo toda ação contrária, todos os planos malignos, todo o poder das trevas, toda a maldição que foi lançada, toda a palavra contrária que foi lançada contra esta vida, Senhor, contra este casamento, contra a vida financeira, a vida espiritual, a vida conjugal. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa tem passado no dia a dia, mas o Senhor conhece, sabe a situação que essa pessoa tem vivido. E eu te peço, Senhor, nessa manhã, nessa madrugada, que o Senhor, através da tua palavra, alcance essa pessoa. Cure ela, sim. Liberta ela. Opera na vida dessa pessoa. Queima, quebra
toda ação contrária, todos os planos malignos, todo o poder das trevas, todo o mal, Senhor, que vem, Senhor Jesus, sobre a vida dela. Talvez a pessoa está vivendo uma situação, mas ela não tem enxergado uma saída, mas o Senhor é a saída, o Senhor é a solução para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. O Senhor é o Deus que entra na história da humanidade. Estão vivendo tempos, Pai, que os corações são maus. A maldade no coração do homem está destruindo vida. Pessoas estão morrendo. Senhor Jesus, pessoas estão sofrendo. Senhor Jesus, ó Pai, os homens são amantes de si mesmos. A vida não está valendo mais nada. Senhor Jesus, mas eu peço, Pai, que essa pessoa venha, Senhor Jesus, receber a bênção do Senhor através da Tua palavra, através da oração. Que esse plano de morte, esse plano, Senhor, maligno, que o diabo tem, Pai, planejado para essa pessoa venha cair por terra. Que essa pessoa venha sentir paz. Que essa pessoa venha abrir os olhos espiritual através da Tua palavra e receber algo da parte do Senhor, Pai. Eu te peço em nome de Jesus e eu profetizo, em nome do Teu Filho amado, neste lar, nesta família, em nome de Jesus, Pai, em nome do Teu Filho amado. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus seja na tua vida, no teu lar. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo bênção sobre a sua vida. Deus abençoe.